Nós iremos hoje meditar um pouco nos últimos 6 capítulos de Apocalipse. Os últimos 6 capítulos de Apocalipse é como se fosse uma estrada no tempo em direção à eternidade, pois os últimos 2 capítulos já é dentro da eternidade. Se nós analisarmos a última visão do profeta Daniel, que começa no capítulo 10 do seu livro e vai até o último livro, capítulo 12, a gente percebe que é uma estrada, através do tempo, desde os seus tempos até aos últimos momentos da história deste mundo e até a eternidade também. Pois o relato do anjo Gabriel termina no verso 3. E no verso 3, depois dele falar do tempo de angústia, do livramento, da ressurreição parcial, no verso 3 ele encerra o seu relato dizendo assim, as estrelas, né, os que forem sábios, pois resplandecerão como astros, como estrelas, sempre e eternamente. Aí é a eternidade, falando que os sábios de Deus, aqueles que têm a sabedoria dos céus, vão reinar com Cristo e vão, como estrelas, resplandecer sempre e eternamente. É a eternidade. Então, os 3 últimos capítulos de Daniel é uma estrada através do tempo que começa com Dario e termina na eternidade. Já o livro do Apocalipse é os últimos capítulos. São os últimos 6 capítulos, que começa no capítulo 17 até o capítulo 22, o último capítulo do livro do Apocalipse. Hoje nós vamos estudar sobre essa estrada em direção à eternidade. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Pai, por estar conosco. Obrigado por nos despertar nas madrugadas para buscar a Tua presença. Obrigado, Senhor, por estarmos sempre com a Tua palavra nas nossas mãos, examinando profundamente o conteúdo sagrado da mesma. Senhor, nos concede agora a unção do Teu Santo e Bom Espírito. Desperta, Senhor, o Teu remanescente que está espalhado em todas as corporações, em todos os recantos deste mundo. Te pedimos, te agradecemos pelo sangue precioso de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Tudo começa no capítulo 17. Capítulo 17 e o verso 4, aliás, o verso 3, João é transportado para um determinado tempo. E ele vê uma mulher montada numa besta atravessando um deserto. Esse deserto corresponde ao um período que começa em 1929 até os últimos momentos da história. E descrevendo essa trajetória e descrevendo também a mulher, ele diz assim no verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérola, tendo na mão um cálice de ouro. Então a mulher estava bem vestida, bem adornada e levava um cálice de ouro, uma taça de ouro, cheio de vinho. E dentro do vinho existia, essa taça estava transbordante de abominações e com as imundícies da sua prostituição. Uma espécie de bebida que pudesse, então, não só embebedar os reis da terra, mas também enfeitiçá-los, né? A fim de que eles pudessem entregar para ela o seu poder. Aqui nós vemos aí a gente continua o relato. Quando a gente vai para o capítulo 18, o capítulo 18 revela que essa mulher atravessa de fato o deserto, se encontra com os reis e embebeda os reis. Quer ver? Observa no verso 3. Vamos começar com o verso 1. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo. Esse anjo representa o remanescente, certo? O último remanescente, a última fase da Igreja de Deus aqui neste mundo, que tinha grande autoridade.
Então essa autoridade é a chuva serôdia sobre este anjo, sobre a igreja, sobre o remanescente. E a terra se iluminou com a sua glória. Aqui é a glória da palavra de Deus. Quando a chuva serôdia descer sobre o remanescente, aqueles que estiverem preparados, eles vão iluminar a terra com as verdades e com o evangelho eterno de Deus, transmitindo à humanidade o último convite de misericórdia. E a sua mensagem será uma terrível repreensão contra as nações e contra a queda de Babilônia. Babilônia é um nome dado à mulher quando esta se encontra com as filhas, as igrejas caídas e o espiritismo. Lá diz: então, o verso 2 do capítulo 18. Então exclamou com potente voz. Quem? O anjo. Quem é o anjo? O remanescente. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então você pode ver que o último convite, a última mensagem que será apresentada ao mundo através desse anjo, símbolo do remanescente, será uma repreensão direta. Não é negócio de passar a mão na cabeça e aliciar o pecado, não. É uma mensagem direta. Babilônia se tornou a morada dos demônios, né? Aí o verso 3, a mensagem desse anjo poderoso, que é o remanescente, revela que a mulher atravessou de fato o deserto, se encontrou com os reis e bebedou os reis. Quer ver? Presta atenção. Pois todas as nações têm bebido do vinho. Onde é que estava o vinho? Dentro da taça. Do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram, está no passado, os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então a gente percebe no capítulo 18, já dentro do período correspondente à última pregação, a chuva serôdia, que será no auge do decreto dominical, onde o sinal da besta e o sinal de Deus estará sendo aplicado, a gente vê que todas as nações, que todos os reis já haviam se prostituído com a mulher. Então a mulher atravessa o deserto numa besta que representa o poder papal, que tem 7 cabeças. No final da 7ª e última cabeça surge o 8º rei. Começa então a era, né, da mulher dominando as nações, embriagando as nações. Porque quando ela chega na cidade, atravessa o deserto, chega na cidade, se encontra com as filhas prostitutas, que são a união dela com as igrejas caídas, e também com as abominações da terra, que é o espiritismo. Com essa união, ela forma a última confederação e começa então a enganar a humanidade, inclusive os reis da terra. Capítulo 16, o verso 13 e 14, diz que os demônios estão por trás de tudo isso e vão ao encontro dos reis da terra, preparando a última batalha contra Deus. Isso no capítulo 18. Aqui está o povo de Deus transmitindo a última mensagem, revelando que a mulher, de fato, se encontrou com os reis e embebedou os reis. Quando a gente vai para o capítulo 19, a gente vê Jesus Cristo, depois de tirar suas vestes de sacerdote e colocar suas vestes de rei, montar num cavalo e descer para travar a última batalha contra o mal, contra Satanás, contra a besta e todo o seu exército. E no verso 19 do capítulo 19 diz assim: e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Quem estava montado no cavalo? Quando você vai lá para o verso, o mesmo capítulo, e deixa eu me ver aqui, e o verso 16 diz assim: tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, João vê aqui no capítulo 19 um extraordinário exército, congregados,
né, sob a liderança de todos os reis da terra. E os reis da terra estarão sob a liderança da besta, que é o anticristo, o oitavo rei. Então eles estão ali congregados para quê? Para travar a última batalha contra aquele que está montado no cavalo. Quem é aquele que está montado no cavalo? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então a gente voltando um pouco lá para o capítulo 17, que revela parte dessa batalha, o verso 14 diz assim: pelejarão eles quem? A besta, os reis da terra e todos os seus exércitos. Pelejarão ele contra o cordeiro. Quem é o cordeiro? E o cordeiro os vencerá, pois é o rei dos reis e Senhor dos senhores. Certo? Aí faz uma revelação extraordinária. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, essa batalha será contra Cristo e seu povo. Só que todo o exército celestial, os anjos, estarão aqui para escudar todo aquele que se colocou ao lado de Jesus. Então, o capítulo 19 é a batalha final e apresenta o fim dessa batalha. Pois no verso 20 diz: mas a besta que foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes, que é os reis e os seus exércitos, foram mortos com a espada que sai da boca, né? Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnificinas. Então, bem no finalzinho do capítulo 19, revela o final dessa grande e última batalha, que é conhecida na Bíblia como a Batalha do Armagedon. É o último conflito, é o clímax do grande conflito que se iniciou no céu e que está tendo andamento agora. E que nós estamos bem no meio desse conflito. E quem vai decidir na nossa vida, ser o vencedor em nossa vida, se é o bem ou se é o mal, nós decidimos. A decisão é nossa. Então entra no capítulo 20. No capítulo 20 está a volta de Jesus. As pessoas aplicam a descida de Cristo montado no cavalo como sendo a volta de Jesus. A gente pode aplicar? Claro que aplicamos, porque a profecia se repete e o tempo se repete. A própria senhora White pega algumas passagens de lá aplicando para a volta de Jesus. Na sua coxa está tal. Porque ele vem. Primeiro ele vem e trava a última batalha. Depois ele vem buscar aqueles que vencerem. Ok? Mas a volta de Jesus está realmente no capítulo 20. No capítulo 20, João vê um anjo descer e prender o dragão. Quem prende o dragão? É Cristo. Quando é que o dragão é prendido? Porque essa cadeia aqui, essa prisão, é uma prisão de circunstância. Quando Cristo descer sobre as nuvens do céu, que mata todos os pecadores com o resplendor da sua vinda, com o sopro da sua boca, automaticamente Satanás estará preso, porque não terá ninguém para tentar. Certo? E se você analisar o verso 5... No verso 5 fala exatamente da ressurreição. E a ressurreição acontece quando? Na volta de Jesus. Diz assim, os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Na primeira ressurreição, ocorre depois da prisão de Satanás. Ou seja, na volta de Jesus. Então, no capítulo 20 está registrado a volta de Jesus, a primeira ressurreição, certo? E revela também 1000 anos, dentro do qual, o verso 4, o povo de Deus vai se sentar em tronos e vai julgar, né, o mundo que estará aqui subterrados, estarão aqui presos, e também Satanás e seus anjos estarão pisando os ossos mortos durante esses 1000 anos. O povo de Deus estará no céu, né, reinando com Cristo, como diz o verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Estarão com eles 1000 anos repete 2 vezes no capítulo 20.
pois na última parte do verso 4 também existe essa expressão. Quer ver? Veja aí a última parte do verso 4. Diz assim, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o dom profético, é os profetas. Testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, pode ver que é o clímax de toda a batalha, e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte ou na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Certo? Então essa palavra reinaram com Cristo durante 1000 anos está aqui dentro do capítulo 20 por 2 vezes. Ok? Então nós vemos aqui Jesus descendo, ressuscitando o seu povo, a primeira ressurreição, o restante dos mortos sendo deixado para ressuscitar no final dos 1000 anos. A partir do verso 7, apresenta a segunda ressurreição, que é quando Satanás se liberta da prisão. Ok? Quando Cristo vir pela terceira vez que chamar os ímpios, pois ele diz em João capítulo 5, 28 e 29, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham no sepulcro ouvirão a sua voz. Aí ele fala da primeira e depois fala da ressurreição, da segunda ressurreição. Na segunda ressurreição, os mortos que ficaram aqui durante os 1000 anos vão ouvir a sua voz e vão sair. Automaticamente Satanás estará solto, porque terá alguém para tentar e enganar, certo? Então o capítulo 20 apresenta a volta de Cristo, apresenta o milênio e apresenta também o fim de tudo, pois no verso 9 diz que fogo vai descer do céu, a última parte do verso 9, e vai consumir tudo. E diz que no verso 10 diz que o diabo vai ser lançado para dentro do lago de fogo, onde se encontra a besta e o falso profeta, e serão atormentados lá de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Isto é, até pagar o último centavo. Certo? Então, no capítulo 20, entre a segunda ressurreição e entre o fogo descer, apresenta no verso 11 até o verso 15 o julgamento. Haverá um julgamento e no final desse julgamento é que desce fogo do céu e consome todo mundo. Então, no capítulo 21, entra na eternidade. João já vê um novo céu e uma nova terra. E começa então a eternidade. Ele vê a nova Jerusalém, no verso 9 e 10, descendo. Né? Ela desce um pouco antes, né? Um pouco antes da purificação, e ela adentra de purificação afora e se torna a capital da nova terra, certo? É uma cidade muito boa, uma cidade esplêndida. Ela tem 600 quilômetros quadrados, são 2.400 quilômetros, né? As suas circunferências. Então é uma cidade extremamente extraordinária. O verso 16 do capítulo 21 diz que a cidade de Deus, ela é quadrangular. Ela tem a largura, a altura e o comprimento igual. Então, a mesma metragem do comprimento tem na largura. Comprimento, largura e altura. São iguais. Ok? E ela é feita de ouro puro, né? Onde é mesmo que está escrito, ela é feita de ouro puro, verso 21. Capítulo 21, verso 21 diz que as 12 portas são 12 pérolas. Por que pérolas? A pérola, ela é fabricada no fundo do mar, por meio de sofrimento. Como acontece? A ostra, um animal marítimo, recebe em suas entranhas um pequeno pó de areia, né? Um grão de areia. Isso lhe causa muita dor e sofrimento. Como ela não tem mão para tirar, o seu corpo começa a soltar um líquido esponjoso, envolver todo aquele corpo estranho, e forma a pérola e cai no mar. E os mergulhadores encontram, né? E vendem. Bom, assim como a pérola é fabricada nas entranhas da ostra porque está ali causando sofrimento, e as portas da Nova Jerusalém é de pérola, isso quer dizer
que nós só vamos adentrar na eternidade pelas portas, como diz a Bíblia, por meio do sofrimento de Jesus Cristo. Sem os méritos de Cristo, sem o sofrimento de Cristo, sem aceitar o sacrifício de Cristo, nós não vamos entrar na Nova Jerusalém. E mesmo no verso 21 diz que a praça da cidade é de ouro puro. De ouro puro. O verso 18 diz que o muro é de jaspe e também fala que a cidade é de ouro puro. É a Bíblia. Essa é a cidade na qual o povo de Deus irá morar. É uma cidade esplêndida. Por mais que João encontrou palavras aqui para descrevê-la, jamais nós iremos conseguir pensar, nem tão, talvez 1% de sua beleza extraordinária. É o que Deus tem preparado. O muro da Nova Jerusalém, ele tem 12 fundamentos. Cada fundamento é construído de uma pérola especial. E cada pérola, são 12 fundamentos, são 12 pérolas, são 12 pedras, pérola não, pedras preciosas. Cada pedra tem uma cor diferente. Aí os raios da glória de Deus batem nessas pedras e voa luzes incandescentes de várias cores em todas as direções. É uma maravilha do céu. E esse lugar está esperando-nos. Está esperando. E quando você olha para os conselhos contidos no capítulo, tanto 21 como 22, aí o capítulo 21 e o verso 27 diz: nela, na Nova Jerusalém, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Por isso, todas as contaminações devemos deixar aqui. Nem o que pratica abominação e mentira. Então, as abominações que as pessoas cometem e que hoje pastores estão pregando, dizendo que não tem nada a ver, nós temos que deixar. Nós temos que nos espelhar, não nos nossos líderes, mas em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O que foi que ele disse? Como foi que ele falou? Eu vos dei o exemplo. Porque assim como eu fiz, façais vós também. Então, na Nova Jerusalém não vai entrar nada contaminado, nada que pratica abominação, ninguém que faz da mentira o seu escudo para se defender, mas somente aquelas pessoas que têm o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Me parece que Apocalipse 3 lá diz, Cristo diz, é o capítulo 2, Cristo diz que o vencedor será conservado o seu nome no livro da vida. Então nós temos que vencer as nossas tendências pecaminosas, nós temos que vencer os nossos mau hábitos, nós temos que vencer essa vontade de pecar. Nós temos que vencer, né? E já no capítulo 22, fala do rio da vida e fala da praça. De um lado e do outro lado do rio está a árvore da vida, que cada mês produz um fruto especial. São 12 frutos durante os 12 meses. É o fruto da árvore da vida. Enquanto comermos esse fruto, a nossa vida estará sendo medida com a vida de Deus. Isto é, assim como Deus eterno nunca teve começo nem tem fim, jamais nossa vida terá fim. E o verso 4 diz que vamos contemplar a face de Deus. Nós vamos contemplar a sua face, face a face, a olho nu. Fala também que na Nova Jerusalém não haverá noite, ela não precisa da luz de lâmpadas, não precisa da luz do sol e não precisa da luz da lua, porque Deus brilhará sobre eles. E a última parte do verso 5 diz que nós vamos reinar com Cristo pelos séculos dos séculos. É a eternidade. Então você pode ver que do capítulo 17 até o capítulo 22 é um caminho através do tempo, através do tempo em direção à eternidade. Você quer ir para a eternidade? O capítulo 17 é a formação da última confederação do mal. Capítulo 18
o mundo já está preparado por todas as nações, terá bebido do vinho da prostituição da Babilônia, e o povo de Deus então aparece iluminando toda a terra com a sua glória. O que quer dizer isso? Ninguém vai se perder cegamente. Todo mundo terá esclarecimento e terá que tomar sua decisão na luz e não nas trevas. Aqueles que vão se decidir adorar a besta e receber seu sinal e adorar a sua imagem, estarão fazendo isso consciente, porque Deus não faz nada às cegas, certo? Você pode ver que o anjo ilumina toda a terra com a sua glória. Então, nós temos que nos preparar para atravessar tudo isso até chegar na eternidade. Capítulo 22. Nós estamos, 21 e 22. Nós estamos vivendo no capítulo 17. Nós estamos vivendo no capítulo 17. No período correspondente à 7ª cabeça da besta. Ela tem o que hoje? 93 anos de idade. As pessoas não acreditam porque essa profecia aponta para o nosso tempo, como o tempo da volta de Jesus. E as pessoas dizem, mas não pode ser, tem muita coisa para se cumprir. A própria senhora White, pelo poder do Espírito Santo, diz que os últimos acontecimentos serão rápidos. Dentro de 3 anos e meio é o suficiente para se cumprir todas as profecias restantes. Se você observar a vida de Cristo, desde a sua entrada triunfal a Jerusalém até a sua morte, se cumpriu dezenas de profecias. A maior parte das profecias messiânicas se cumpriu entre a sua entrada triunfal em Jerusalém, eu acho que uns 2 dias antes de sua morte, até a sua ressurreição. A maior parte, só na cruz se cumpriu muitas profecias messiânicas. Então, as últimas profecias se cumprirão rapidamente. Ok? Como o tempo vai ser muito extenso, como uma noite de dor de dente, né? Comparado com uma noite legal, que você dorme tranquilo, como essa noite vai ser muito extensa, então os dias serão abreviados, pois vai ser marcado um decreto para se matar o povo de Deus. Antes do dia marcado, ou antes da hora marcada, Deus agirá para libertar o seu povo. Então nós vemos aqui, dentro do capítulo de 22 já do Apocalipse, coisas extraordinárias. No verso 7, Deus de Cristo disse, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Já no verso 12 ele repete a mesma coisa que está no verso 7. Ele diz, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E existe uma bem-aventurança no capítulo 22. Isso está no verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem nas cidades pela porta. Assim como no capítulo 21 e o verso 27 diz que nela, na Nova Jerusalém, nunca jamais vai penetrar coisa alguma, no capítulo 22 também existe um alerta em relação à Nova Jerusalém. O verso 15 diz, fora de quê? Fora da Nova Jerusalém ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que pratica e ama a mentira. Ok? Quando você senta no pé de uma TV para assistir novela, é porque você não só pratica a mentira, como você ama também, porque tudo aquilo é mentira. Desenhos animados são mentiras e você está hoje ensinando seu filho a amar a mentira. Não só praticar a mentira, mas amar a mentira.
os filmes de violência, tudo são mentira. As pessoas que morrem no filme, você sabe que não morrem. Então é uma baita de uma mentira. E você está ensinando aos seus filhos tudo isso. E o verso 16, Cristo diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, todos os 6 capítulos do livro de Apocalipse é uma estrada que leva o nosso conhecimento, que dá uma revelação dos últimos momentos da história deste mundo. São os últimos momentos da história. Nós já estamos vivendo no final do capítulo 17. Certo? Estamos vivendo no período correspondente ao tempo da existência da 7ª última cabeça, quando esta está conduzindo o corpo da besta, aliás, já no período que ela devia durar pouco. Ok? Desistiu, mas não morreu, a cabeça ainda não caiu. Então, nós temos que ter muito cuidado. Jamais rejeitar a luz que Deus nos deu. Nós precisamos ter muito, muito cuidado. Certo? No verso 18, João, ele faz um alerta. Ele diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, João faz um alerta. Nós temos que aceitar a Bíblia da mesma forma como ela está falando. Não podemos interpretar aquilo que Deus já interpretou. Quando é uma simbologia, vamos em busca da explicação do anjo, porque o anjo, em qualquer parte, ele vai explicar. E quando o anjo não explica, a própria Bíblia explica. Ok? Então, nós temos que estar atento. E o verso 20 diz aqui: Aquele que dá testemunho destas coisas diz... Quem é que dá testemunho dessas coisas? O verso 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo. Então é Jesus. Ele diz: certamente venho sem demora. Amém. Diz João. Vem, Senhor Jesus. Então você pode analisar que, assim como os últimos 3 capítulos de Daniel, é uma estrada através do tempo até a eternidade, até os salvos brilhando como estrela sempre e eternamente lá no céu, assim também os 6 últimos capítulos, 2 capítulos para cada um do livro de Daniel. Os 6 últimos capítulos é uma estrada do nosso tempo até a eternidade. E nós precisamos colocar em prática isso. O terror está chegando, garoto. O terror está chegando. Eu tenho até no dia 10 para colocar no YouTube vídeos dessas mensagens. Talvez você diz assim, mas tanto as mensagens que você fez há 1 ano atrás, quanto essas mensagens e que lançou no YouTube, ninguém está acessando. Não se preocupe. Não se preocupe. O Senhor me mandou colocar. E eu estou fazendo exatamente o que Ele me mandou. Ninguém está acessando ainda. Talvez 1 ou 2 pessoas abre, olha, ninguém está acessando ainda. Mas vai chegar o tempo em que o mundo inteiro há de acessar esses vídeos em busca de respostas. Porque Deus é Deus, Ele disse: a minha palavra não voltará para mim vazia.
mas fará tudo o que me apraz. Que Deus nos abençoe. Amém.